Livro Nosso Lar, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. 38. O caso Tobias. No terceiro dia de trabalho, alegrou-me Tobias com agradável surpresa. Findo o serviço, ao entardecer, de vez que outros se incumbiram da assistência noturna, fui fraternalmente levado à residência dele, onde me aguardavam belos momentos de alegria e aprendizado. Logo de entrada, apresentou-me duas senhoras, uma já idosa e outra bordejando a madureza. Esclareceu que esta era sua esposa e aquela, irmã. Luciana e Hilda, afáveis e delicadas, primaram em gentilezas. Reunidos na formosa biblioteca de Tobias, examinamos volumes maravilhosos na encadernação e no conteúdo espiritual. A senhora Hilda convidou-me a visitar o jardim, para que pudesse observar de perto alguns caramanchões de caprichosos formatos. Cada casa em nosso lar parecia especializar-se na cultura de determinadas flores. Em casa de Lísias, as glicínias e os lírios contavam-se por centenas. Na residência de Tobias, as hortênsias inumeráveis desabrochavam nos verdes lençóis de violetas. Belos caramanchões de árvores delicadas, recordando o bambu ainda novo, apresentavam no alto uma trepadeira interessante, cuja especialidade é unir frondes diversas, à guisa de enormes laços floridos, na verde cabeleira das árvores, formando o gracioso teto. Não sabia traduzir minha admiração. Embalsamava-se a atmosfera de inebriante perfume. Comentávamos a beleza da paisagem geral, vista daquele ângulo do Ministério da Regeneração, quando Luciana nos chamou ao interior para a leve refeição. Encantado com o ambiente simples, cheio de notas de fraternidade sincera, não sabia como agradecer ao generoso anfitrião. A certa altura de palestra amável, Tobias acrescentou sorridente: "O meu amigo, a bem dizer, é ainda novato em nosso ministério e talvez desconheça o meu caso familiar." Sorriam ao mesmo tempo as duas senhoras e, observando minha silenciosa interpelação, o dono da casa continuou: "Aliás, temos numerosos núcleos nas mesmas condições. Imagine que fui casado 2 vezes." E, indicando as companheiras de sala, prosseguiu num gesto de bom humor: "Creio nada precisar esclarecer quanto às esposas." "Ah, sim!" murmurei extremamente confundido. "Quer dizer que as senhoras Hilda e Luciana compartilharam das suas experiências na terra?" "Isso mesmo", respondeu tranquilo. Nesse ínterim, a senhora Hilda tomou a palavra dirigindo-se a mim: "Desculpe o nosso Tobias, irmão André. Ele está sempre disposto a falar do passado quando nos encontramos com alguma visita de recém-chegados da terra." "Pois não será motivo de júbilo?" aduziu Tobias bem-humorado. "Vencer o monstro do ciúme inferior, conquistando pelo menos alguma expressão de fraternidade real?" "De fato", objetei, "o problema interessa profundamente a todos nós. Há milhões de pessoas nos círculos do planeta em estado de segundas núpcias. Como resolver tão alta questão afetiva, considerando a espiritualidade eterna? Sabemos que a morte do corpo apenas transforma sem destruir. Os laços da alma prosseguem através do infinito. Como proceder? Condenar o homem ou a mulher que se casaram mais de uma vez? Encontraríamos, porém, milhões de criaturas nessas condições. Muitas vezes, já lembrei com interesse a passagem evangélica em que o Mestre nos promete a vida dos anjos quando se referiu ao casamento na eternidade. Forçoso reconhecer, todavia, com toda a nossa veneração ao Senhor, atalhou o anfitrião bondoso, que ainda não nos achamos na esfera dos anjos, e sim dos homens desencarnados.
Mas como solucionar aqui semelhante situação? Perguntei. Tobias sorriu e considerou. Muito simplesmente. Reconhecemos que entre o irracional e o homem há enorme série gradativa de posições. Assim também, entre nós outros, o caminho até o anjo representa imensa distância a percorrer. Ora, como podemos aspirar à companhia de seres angélicos se ainda não somos nem mesmo fraternos uns com os outros? Claro que existem caminheiros de ânimo forte, que se revelam superiores a todos os obstáculos da senda por supremo esforço da vontade. Mas a maioria não prescinde de pontes ou de socorro de guardiães caridosos. Em vista dessa verdade, os casos dessa natureza são resolvidos nos alicerces da fraternidade legítima, reconhecendo-se que o verdadeiro casamento é de almas e essa união ninguém poderá quebrantar. Nesse instante, Luciana, que se mantinha silenciosa, interveio acrescentando. Convém explicar, todavia, que tudo isso, felicidade e compreensão, devemos ao espírito de amor e renúncia de nossa Hilda. A senhora Tobias, no entanto, demonstrando humildade digna, acentuou. Calem-se, nada de qualidades que não possuo. Buscarei sumariar nossa história, a fim de que o nosso hóspede conheça meu doloroso aprendizado. E continuou depois de fixar um gesto de narrador amável. Tobias e eu nos casamos na terra, quando ainda muito jovens, em obediência às sagradas afinidades espirituais. Creio desnecessário descrever a felicidade de duas almas que se unem e se amam verdadeiramente no matrimônio. A morte, porém, que parecia enciumada de nossa aventura, subtraiu-me do mundo por ocasião do nascimento de um segundo filhinho. Nosso tormento foi então indescritível. Tobias chorava sem remédio, ao passo que eu me via sem forças para sufocar a própria angústia. Pesados dias de umbral abateram-se sobre mim. Não tive remédio senão continuar agarrada ao marido e ao casal de filhinhos, surda a todo esclarecimento que os amigos espirituais me enviavam por intuição. Queria lutar como a galinha ao lado dos pintainhos. Reconhecia que o esposo necessitava reorganizar o ambiente doméstico, que os pequeninos reclamavam assistência maternal. Tornava-se a situação francamente insuportável. Minha cunhada solteira não tolerava as crianças, e a cozinheira apenas fingia dedicação. Duas amas jovens pautavam toda a conduta pessoal pela insensatez. Não pôde Tobias adiar a solução justa, e decorrido um ano da nova situação, desposou Luciana, contrariando meus caprichos. Ah, se soubesse como me revoltei! Semelhava-me a uma loba ferida. Minha ignorância deu até para lutar com a pobrezinha, tentando aniquilá-la. Foi aí que Jesus me concedeu a visita providencial de minha avó materna, desencarnada havia muitos anos. Chegou ela como quem nada desejava, enchendo-me de surpresa. Sentou-se a meu lado, pôs-me em seguida ao colo, como noutro tempo, e perguntou-me lacrimosa. Que é isso, minha neta? Que papel é o seu na vida? Você é leoa ou alma consciente de Deus? Pois nossa irmã Luciana serve de mãe a seus filhos, funciona como criada de sua casa, é jardineira do seu jardim, suporta a bilis do seu marido e não pode assumir o lugar provisório de companheira de lutas ao lado dele? É assim que o seu coração agradece os benefícios divinos e remunera aqueles que o servem? Quer você uma escrava e despreza uma irmã? Hilda, Hilda, onde está a religião do crucificado que você aprendeu? Oh, minha pobre neta, minha pobre! Abracei-me então em lágrimas com a velhinha santa e abandonei o antigo ambiente doméstico, vindo em companhia dela para os serviços de nosso lar. Desde essa época, tive em Luciana mais uma filha.
Trabalhei então intensamente. Consagrei-me ao estudo sério, ao melhoramento moral de mim mesma, busquei ajudar a todos sem distinção, em nosso antigo lar terrestre. Constituiu Tobias uma família nova, que passou a me pertencer igualmente pelos sagrados laços espirituais. Mais tarde voltou ele reunindo-se a mim, acompanhado de Luciana, que veio também ter conosco para nossa completa alegria. E aí tem, meu amigo, a nossa história. Luciana, contudo, tomou a palavra e observou. Não disse ela, porém, quanto se tem sacrificado, ensinando-me com exemplos. O que dizes, filha? Perguntou a senhora Tobias, acariciando-lhe a destra. Luciana sorriu e ajuntou. Mas graças a Jesus e a ela, aprendi que há casamento de amor, de fraternidade, de provação, de dever. E no dia em que Hilda me beijou, perdoando-me, senti que meu coração se libertara desse monstro que é o ciúme inferior. O matrimônio espiritual realiza-se alma com alma, representando os demais simples conciliações indispensáveis à solução de necessidades ou processos retificadores, embora todos sejam sagrados. E assim construímos nosso novo lar na base da fraternidade legítima, acrescentou o dono da casa. Aproveitando o ligeiro silêncio que se fizera, indaguei. Mas como se processa o casamento aqui? Pela combinação vibratória, esclareceu Tobias atencioso. Ou então, para ser mais explícito, pela afinidade máxima ou completa. Incapaz de sopitar a curiosidade, esqueci a lição de bom tom e interroguei. Mas qual a posição de nossa irmã Luciana nesse caso? Antes, porém, que os cônjuges espirituais respondessem, foi a própria interessada que explicou. Quando desposei Tobias, viúvo, já devia estar certa de que, com todas as probabilidades, meu casamento seria uma união fraternal acima de tudo. Foi o que me custou a compreender. Aliás, é lógico que, se os consortes padecem inquietação, desentendimento, tristeza, estão unidos fisicamente, mas não integrados no matrimônio espiritual. Queria perguntar mais alguma coisa, entretanto não encontrava palavras que revelassem a ausência de impertinente indiscrição. A senhora Hilda, contudo, compreendeu meu pensamento e explicou. Fique tranquilo, Luciana está em pleno noivado espiritual. Seu nobre companheiro de muitas etapas terrenas precedeu-a há alguns anos regressando ao círculo carnal. No ano próximo, ela seguirá igualmente ao seu encontro. Creio que o momento feliz será em São Paulo. Sorrimos todos alegremente. Nesse instante, Tobias foi chamado à pressa para atender um caso grave nas câmaras de retificação. Era preciso, desse modo, encerrar a palestra.